Romanos capítulo 14, faremos a exposição do verso 13 ao verso 23. Romanos 14, do verso 13 ao verso 23. Assim diz a palavra do Senhor: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é o quê? É pecado. Tudo que não provém de fé, diz o apóstolo Paulo aqui, é pecado. Irmãos, o capítulo 14 de Romanos é uma continuidade da aplicação do amor, desde o capítulo 12. É uma continuidade do capítulo do amor, onde Paulo tem mostrado como a vida cristã pode ser resumida ao amor e como esse amor deve ser vivido no contexto do Evangelho, no meio daqueles que foram salvos, alcançados pela graça de Cristo. No capítulo 14, Paulo trata de um problema pastoral na igreja de Roma, um conflito entre gentios e judeus convertidos ao Senhor. Os gentios entendiam que a nova aliança havia abolido práticas da antiga aliança, como dietas, como dias santos. No entanto, irmãos, os judeus convertidos, embora não defendessem essas práticas como essenciais para a salvação, eles ainda tinham uma consciência fraca devido ao seu histórico com a antiga aliança. E esse conflito aqui, que podemos chamar de conflito de maturidade, trouxe desafios não só para o pastoreio do apóstolo Paulo, mas também para a comunidade cristã que deveria viver em amor. Na exposição passada, pelo nosso irmão Vinícius, nós vimos o amor. Vimos que amar é acolher os nossos irmãos que são doutrinariamente fracos, deficientes na fé. Nós vimos que amar é acolher os nossos irmãos fracos. Mas agora nós vamos avançar o capítulo 14 e nós lembraremos que há aqui duas ordens principais. A primeira, ainda contida no verso 1, onde é dito pelo apóstolo Paulo: acolhei o que é débil na fé, conforme a nova versão Almeida atualizada. Acolhei o que é débil, fraco na fé. Acolhei na fé, não porém para discutir opiniões.
A primeira ordem, no capítulo 14. A primeira ordem é: acolha, seja paciente, não com discussão exacerbada ou desnecessária, apenas, diz Paulo, apenas acolha e tenha paciência com esses que são débeis, com esses que são fracos. E aí vem o verso 13, que nós lemos, a segunda ordem. E a segunda ordem, no verso 13, é: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo a vosso irmão. Paulo vai avançar aqui, irmãos, tratando também de questões relacionadas com a comida, relacionadas com a bebida alcoólica. Veja o exemplo disso no verso 21. É bom não comer carne, diz Paulo, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Paulo aborda essas questões de dieta alimentares aqui, mas o foco dele continua sendo, desde o capítulo 12, o amor. Mas agora o amor por um outro aspecto. Com uma outra ênfase. Não é apenas aqui ser paciente com o irmão mais fraco, até que ele amadureça, mas também, irmãos, que você, quando que atingimos a maturidade, não devemos ter uma postura que se torne a estes fracos uma pedra de tropeço, que os leve ao pecado, que os incentive a pecar, que os leve a pecar. Esta é a ênfase do apóstolo Paulo. Então hoje nós aprenderemos que os fortes na fé, aqueles que Paulo chama de fortes na fé, devem expressar o seu amor para os fracos, evitando causar tropeços para eles, trazer obstáculo para eles. E se você é forte, ou se você se julga forte na fé, se você já julga que já atingiu a maturidade doutrinária, sobre você pesa, diz Paulo, uma responsabilidade. A responsabilidade de não colocar ocasiões de tropeços àqueles que são mais fracos, ou aqueles que são neófitos, aqueles que são novos na fé. Veja novamente o verso 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, diz o apóstolo Paulo. Esse é o segundo mandamento aqui. E o aspecto aqui é um aspecto positivo, de não julgar uns aos outros. Eu não apenas aqui deixo de julgar, mas eu sou cuidadoso para não colocar o meu irmão em uma situação de pecado, de erro, diante do Senhor. Não é simplesmente não condenar rapidamente a imaturidade, mas é ser cauteloso, cuidadoso em não colocar o irmão numa situação que o leve a pecar por nossas atitudes. Em outras palavras, a ideia do apóstolo Paulo é: você tem que tolir, pelo menos por um breve tempo, até que o seu irmão, considerado mais fraco na fé, amadureça na fé. O que Paulo está tratando aqui é da liberdade, irmãos, mas da liberdade para amar aquele que é mais fraco, aquele que é débil na fé, aquele que tem dificuldade na caminhada cristã. Queridos, entenda, eu posso não julgar alguém, eu posso ter paciência com a imaturidade dos irmãos. No entanto, irmãos, isso não significa que eu vou ser indiferente à fraqueza dele, que eu vou ser indiferente com aquele que se escandaliza com algo que eu faça. Não posso ser indiferente. Paulo nos ensina aqui, irmãos, que eu e você não apenas não devemos condenar esses irmãos considerados fracos, mas também devemos ser cuidadosos para que eles não venham tropeçar,
Paulo não está aqui diminuindo, irmãos, o padrão da lei, como no verso 14, quando ele diz: eu sei, eu estou persuadido no Senhor, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera imunda, impura. Paulo sabe que não há impureza nas coisas em si. Ele está ciente de que não há impureza nas coisas em si, mas para o irmão fraco, o irmão que vê as coisas de forma diferente, elas podem ser consideradas imundas. E aí ele diz aqui: salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Pode não ser impura para você. Mas preste atenção, porque há fracos em nosso meio, há os débeis, e para ele tais coisas podem parecer impura. Paulo diz aqui, irmãos, que embora a comida e a bebida não sejam impuras em si, nós devemos julgar nosso conhecimento de acordo com o irmão mais fraco. Julgar o nosso conhecimento de acordo com o irmão débil. E é nesse tipo de situações que nós julgamos o nosso conhecimento. Em 1 Coríntios, capítulo 8, Paulo vai tratar de um problema semelhante ao que ele vem abordando aqui no capítulo 14 de Romanos. Só que a questão lá é mais grave. As questões também estão relacionadas a comidas sacrificadas a ídolos lá. E Paulo começa o capítulo dizendo o seguinte: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber, diz Paulo, ensoberbece. Mas o amor, acontece o quê? O amor edifica, diz Paulo. Paulo coloca um contraste aqui entre o conhecimento e o amor. Ele não está dizendo que devemos amar mais do que conhecemos a verdade, mas que quando lidamos com o conhecimento de maneira errada, sem o amor que acompanha o verdadeiro conhecimento, acabamos nos ensoberbecendo e não amando, não tendo misericórdia com aqueles que são chamados pelo apóstolo Paulo de fracos, com débeis na fé. A maturidade do crente forte, daquele que se julga forte, essa maturidade será vista. Ela é perceptível. Ela é vista no modo como ele lida com aqueles que são considerados fracos. Esse conhecimento, essa maturidade cristã é percebida na vida daqueles, na forma como eles lidam, tratam com os que são considerados fracos, débeis, deficientes na fé. O conhecimento, irmãos, que você tem recebido do Senhor, o quanto confessional é, o quanto reformado você é, será demonstrado não apenas quando você consegue fazer uma boa defesa da verdade, mas especialmente quanto você ama. Será visto no quanto você ama o seu irmão através da verdade do Evangelho, na verdade que foi assimilada por você. Isso será visto na forma como você ama. Ama o seu irmão. O foco do apóstolo Paulo aqui é sempre esse. O foco do apóstolo Paulo aqui é sempre o amor. E veja o verso 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal.
E no verso 20 ele diz assim, ó, não destruas a obra de Deus por causa do quê? Da comida. Irmãos, nosso conhecimento é julgado. O nosso conhecimento é julgado como verdadeiro quando ele nos leva a amar. A amar aqueles que são tidos como fracos na fé. Teoricamente, você pode ter um conhecimento brilhante, preciso. Você pode ter um conhecimento verdadeiro das verdades do Evangelho. Mas o conhecimento verdadeiro, irmãos, não se limita apenas a um aspecto. Para que ele seja de fato verdadeiro, ele precisa se manifestar em uma postura de amor ao próximo. Uma postura de amor para o seu irmão. Muita gente hoje se levanta para defender a verdade. Defende com firmeza. Defende de modo resoluto, firme. Mas há também aqueles que se levantam contra a verdade. Há aqueles que se opõem à verdade do Evangelho. E há razões para isso. Há várias razões. Há o pecado do coração. Há licenciosidade. Há o apego a erros, a heresias. Mas muitos desses que se levantam contra a verdade têm uma razão. A razão porque aqueles que defendem a verdade do modo firme, defendem apenas de modo teórico, sem que a sua vida tenha sido transformada, sem que a sua vida tenha sido mudada pelo Evangelho. Conhece muito, defende como um leão, mas não ama, não tem misericórdia, não tem compaixão. Estamos falando de algo muito mais do que paciência reivindicada pelo apóstolo Paulo anteriormente. Paulo nos chama, irmãos, a refletir sobre isso. É como quem diz à igreja, olha, agora, meu querido irmão, você que é forte na fé, é hora de ver se esse seu conhecimento está produzindo frutos no seu coração. Se está te levando a olhar para o próximo com piedade, com misericórdia, com amor, com graça, com bondade, com a mesma bondade com que nós fomos alcançados por Cristo. E olha que este forte, assim como você, sabe que não há problema em comer um bom bacon. Sabe que não há problema em ingerir bebida alcoólica, sem se embriagar. Mas é necessário, irmãos, ter paciência. É necessário ter paciência com os irmãos mais fracos. É necessário ter paciência com aqueles que estão crescendo ainda na fé. Todo esse conhecimento seu, todo o conhecimento ao qual você foi exposto no Evangelho, não é para você viver soberbamente, mas para amar os débeis, amar os fracos, amar aqueles que são deficientes na fé. Irmãos, nós julgamos o nosso conhecimento pelo fato de que quanto mais conhecemos, mais devemos amar. O amor que Paulo especifica aqui se manifesta em paciência, se manifesta em caminhar a segunda milha, a terceira milha. E isso, irmãos, deve ser aberto a toda manifestação de amor, e especialmente ao amor dentro da família. Quanto mais você cresce na fé cristã, mais você deve amar o seu cônjuge, amar sua esposa, seu esposo, amar os seus filhos, amar quem estiver ao redor, amar os irmãos da igreja, amar os fracos, amar os fortes. Quanto mais você se torna maduro no conhecimento da fé, mais você deve amar.
Quanto mais a nossa igreja cresce em pureza, quanto mais a igreja cresce em maturidade doutrinária, em confessionalidade, quanto mais a igreja deve crescer em amar. Amar. O amar aqui não é um sentimento vago, sentimentalismo barato, mas é ação. O que eu quero que vocês percebam aqui, neste ponto, irmãos, é que à medida que você ama, que você conhece, na medida com que você conhece, há uma proporcionalidade aqui. À medida que você conhece, você ama. Não são coisas divorciadas. Quanto mais você se constrange à luz do Evangelho, quanto mais você deve se constranger diante do outro. Amar o outro. Um ponto importante aqui, aqui no versículo 14, Paulo diz: eu estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, nenhuma coisa é de si mesmo imunda, diz outra versão aqui. Ele repete isso também no verso 20. No verso 20, ele vai dizer que todas as coisas, na verdade, são limpas. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É verdade, diz outra versão, é verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Se algo que a gente deve fazer agora aqui, irmãos, é perceber que Paulo não está aqui relativizando o objeto que está sendo discutido aqui, como muitos erroneamente vão fazer. Paulo não vai relativizar aqui as coisas. Aliás, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 4, eu quero convidar você a abrir lá e depois voltar para esse texto de Romanos. 1 Timóteo, capítulo 4. Repare o que o apóstolo Paulo vai dizer aí. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com quê? Com ações de graças. Pelos fiéis e por quantos colhem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Paulo descreve aqui aqueles que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou, os quais são dados aos fiéis, quais são dados àqueles que conhecem a verdade, para ser usados, isso aqui que é dado é para ser usado com ações de graças. Paulo afirma que toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, exceto se for recebido sem ações de graças. Paulo está afirmando que não há alimento impuros ou imundos aqui. Que tudo que Deus entregou para o seu povo deve ser usado, mas deve ser usado com ações de graças, de forma santa. Deus não restringiu aqui o uso de bebida alcoólica, nem o uso de alimentos. Está tudo incluído. Mas tenha sabedoria. Utilize com ações de graças. Não para escândalo do outro. Mas essa ideia não é só aqui não. Em Gálatas, capítulo 2, verso 12 a 13, Paulo vai repreender a atitude de Pedro que, embora soubesse que a comida não era proibida, se apartou dos gentios por medo daqueles que eram da circuncisão, diz o apóstolo Paulo lá. Sabe o resultado disso? Isso traz confusão. Isso trouxe confusão
E Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Paulo repreende, mostrando que a verdadeira fé não deve ser guiada pelo temor de homens, mas pela liberdade que nós temos em Cristo. Quer mais um texto? Atos capítulo 10, versículo 11. Atos no capítulo 10, verso 11. Nós vemos uma declaração lá, uma declaração de Deus sobre este assunto aqui. É o texto em que Pedro tem uma visão. A visão de um grande lençol descendo do céu, contendo todos os tipos de animais, puros e impuros, Vitor. E uma voz diz: levanta, Pedro, mata e come. E aí Pedro vai responder: de modo nenhum eu vou fazer isso. De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum, nunca comi coisa alguma impura, nunca comi imundícia. Esse texto vai reforçar para nós que não há alimentos impuros para aqueles que estão em Cristo. Não há alimentos impuros para aqueles que estão em Cristo. Paulo, aqui em Romanos 14, Paulo e os apóstolos nos ensinam que o conhecimento verdadeiro, irmãos, deve se manifestar em amor e que a liberdade cristã não deve ser limitada por restrições humanas, mas vivida com gratidão e entendimento da verdade que nos foi revelada por Deus. O apóstolo Pedro tinha lá em Atos a percepção de que não poderia comer coisas imundas. E aí, pela segunda vez, a voz se dirige a Pedro e diz: ao que Deus purificou, não, Pedro, não consideres impuro. Isso aconteceu com Pedro 3 vezes. Irmãos, não há dúvidas aqui em Romanos. Não há dúvidas. Paulo não está aqui estabelecendo um padrão de julgamento sobre o que é maduro ou imaturo. Este é um ponto importante, sim, mas vai ser discutido em textos à frente. Mas aqui, irmãos, é necessário afirmar que o amor não deve estar fundamentado num relativismo, como muitos vão fazer no nosso tempo. Alguns vão entender esse texto de modo errado. Alguns vão dizer: olha, você faz separação de dias, de alimentos, você que defende o dia do Senhor, você tem a liberdade. E eu não posso ofender isso. Tenho que respeitar isso. Paulo não está relativizando as coisas aqui. Paulo, em momento algum aqui, está validando pecados. Se você observar, o mesmo assunto sobre guardar dias sagrados da antiga aliança e restrições alimentares, isso foi condenado por Paulo em Gálatas. Lá ele discute isso. Mas o assunto aqui diz respeito a amar o outro. Ao débil, ao fraco na fé. A situação aqui é diferente. O caso lá envolve dissimulação, tentativa de impor sobre o povo de Deus algo relacionado à salvação. Submeta-se às dietas. Observem as festas. Isso redundará em salvação. Paulo vai negar isso lá. Mas agora, aqui em Romanos, não é esse o contexto. Aqui nós estamos lidando com um irmão que precisa amadurecer na fé. E aqueles que são maduros na fé devem ter paciência e julgá-lo com amor.
Paulo não ensina aqui o relativismo. Ele deixa claro, irmãos, que o crente forte, o crente que já amadureceu neste ponto, ele não está errado, ele está certo, mas ele precisa dar um passo além. É um passo de misericórdia. Um passo de amor. E amor não é tolerância pela tolerância. Amor não é tolerância pela tolerância. Amor não é relativismo, onde cada um faz o que quer, desde que seja feito com sinceridade. Esse não é o princípio abordado por Paulo aqui. O relativismo ou a tolerância por si só, irmãos, é algo ímpio. E não tem nada a ver com a palavra do nosso Deus. Nada. Esse é o princípio que rege o mundo. Onde o mundo grita em alto bom tom: rompamos os laços com o Senhor, sacudamos de nós as suas algemas. O mundo age como se a lei do Senhor fosse uma algema, uma escravidão. Isso é um erro. Não é o que Paulo aborda aqui. Erram, irmãos, aqueles que sustentam relativismos morais e doutrinários, pensando que com isso estão sendo amorosos, estão sendo pacientes. Mas ser amoroso e paciente, irmãos, é afirmar a verdade e com ela saber lidar com a fraqueza dos outros. Não é aqui negociar a verdade da palavra do Senhor como resultado do amor, mas é amar em detrimento da fraqueza do outro. Se a Escritura afirma que alguma coisa é pecado, se a Escritura afirma algo de forma firme, nós devemos firmar também. Se o ponto discutido diz respeito a doutrinas essenciais da fé cristã, nós não podemos negociar. O problema aqui para o mundo, isso não é amor. A verdade não se mexe. As verdades doutrinárias, confessionais, as verdades do Evangelho, não mexem o pé. Elas são firmes. Mas o ponto do apóstolo Paulo é, irmãos amados, se é que é verdade que você amadureceu a tal ponto na fé, você deve saber lidar com os fracos. E se você amadureceu a tal ponto, se você sabe lidar com as fraquezas e com os graus de impureza, até que alguém atinja a maturidade, saiba que isso não é obra sua. Isso é obra do Espírito. Paulo esclarece, irmãos, em toda a perícope, que essas ordens estão essencialmente ligadas à limitação do exercício da nossa liberdade, quando estamos diante de irmãos fracos na fé. Nós fazemos isso em amor. Eu lembro de uma situação, conversando com um irmão, uma situação que eu concordava com ele. Ele não estava errado. Sobre o objeto discutido, ele não estava errado. E eu disse para ele, olha, nós temos que ter cuidado. Embora você esteja certo, nós devemos ter cuidado. Ter cuidado com a fraqueza do irmão. E fazer tal coisa. Devemos ter cuidado. E a resposta dele foi o seguinte: eu não vou tolir a minha vontade. Eu não vou tolir a minha liberdade por causa da fraqueza do outro.
E é justamente isso que Paulo está falando aqui. Paulo está ensinando justamente o contrário. Se você é forte, se você é maduro, se você tem conhecimento, você estará disposto a tolir a sua liberdade quando necessário, para o bem do outro, para o bem do seu irmão. Então, irmãos, os mandamentos que Paulo coloca aqui, verso 13, o primeiro, é não pôr de tropeço. Se põe de tropeço ou de escândalo ao vosso irmão. Não ponha tropeço ou escândalo. Mas o segundo, aparece aqui no verso 21, é bom não comer carne, nem beber vinho, diz Paulo, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha o quê? A tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Na outra versão bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Diz a nova versão ao meio da atualidade. Esse tropeço aqui é interessante. Esse tropeço se refere a uma ocasião em que você coloca o outro em uma situação de julgamento ou de frustração por considerar algo pecaminoso. Por exemplo, o irmão veio do judaísmo e ele pensa que comer carne é o quê? É errado. Carne de porco, né? Ele pensa que é pecado. Ele está errado. Mas ao ver um irmão mais maduro comendo carne, ele pode ser tentado a julgar esse irmão, achando que ele está se entregando à impiedade. O que acontece é que ele tropeça, cai em pecado. Por quê? Porque ele condenou aquele que comia, aquele que não estava errado. Ele peca, julgado assim. Há também um outro tipo de tropeço pressuposto aqui, que diz respeito ao esmorecimento da fé, ou uma dúvida moral de consciência, um escândalo. Um escândalo nesse contexto é como uma armadilha, algo que se torna motivo de queda, de tropeço em pecado. O forte na fé pode agir de forma imprudente e por raiva ou por pirraça, comer diante do fraco na fé, fazendo pensar que é pecado. Você está levando o outro a pecar. Isso vai criar na mente do fraco uma confusão. E o irmão mais fraco, o irmão constrangido, ele vai acabar comendo, pensando que está pecando. Paulo, no verso 15, diz assim, olha, não contristeis o teu irmão. Não contristeis o seu irmão. Isso envolve um escândalo aqui. Um escândalo que gera tristeza. Um escândalo que gera uma consciência aflita, afligida. O crente fraco se entristece quando viola as suas convicções doutrinárias imaturas. E Paulo alerta, tome cuidado para não causar tristeza na consciência do seu irmão. Mas há uma outra ordem aqui, no verso 20, onde Paulo diz, não destruas a obra de Deus por causa do quê? Da comida. O que Paulo está dizendo aqui é grave. O que Paulo está dizendo é que nós não podemos destruir a obra de Deus por causa de algo tão simples como a comida. A ideia é de que nós somos responsáveis pela fé do nosso irmão. Nós somos responsáveis pela fé dos nossos irmãos, respeitando a maturidade deles, para que eles não caiam em pecado, para que eles não caiam em confusão de consciência. Irmãos, é importante notar a gravidade daquilo que Paulo está falando aqui. É importante salientar aqui o nível da argumentação do apóstolo Paulo, dizendo que se você não considera isso, irmãos, você está destruindo a obra de Deus.
E a ideia é terrível. O que Paulo está fazendo aqui é chamando você, crente forte, à responsabilidade e à seriedade em relação à ofensa daqueles que estão no processo de amadurecimento. Não destruas a obra de Deus. Claro que não se trata aqui de uma questão de condenação eterna. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não se trata de questão de condenação eterna. Mas a experiência, irmãos, mostra algo assustador. Muitos crentes fracos na fé, sem fundamentação bíblica, observam os crentes fortes praticando tais coisas, sem ter base, se lançam também nas mesmas práticas, sem saber o que estão fazendo, de modo leviano. Sabe aquela coisa? Se meu irmão está fazendo, eu também posso. Eu faço. Não faz sem entendimento, sem convicção bíblica de que não estão pecando. Simplesmente imitam o comportamento do irmão forte, sem base adequada, e aí acabam caindo em uma espécie de apostasia moral. E não são poucos os crentes fracos que, ao se depararem com a postura imatura dos fortes, começam a praticar as mesmas coisas e logo estão caindo em pecados. Porque não passaram por um processo de maturação, de maturidade. O quarto ponto que a gente observa aqui está no verso 16, onde Paulo vai dizer assim: olha, não seja, pois, vituperado o vosso bem. Ou seja, não seja blasfemado o vosso bem. O bem a que Paulo se refere aqui é a liberdade de consciência. Essa liberdade é a liberdade da maturidade, de saber lidar com a palavra, com aquilo que a palavra de Deus diz. Comer bacon, irmãos, é maravilhoso. Um churrasco, carne mal passada, tomar um vinho, não é pecado. São bênçãos de Deus. No entanto, quando nós não atentamos para o uso correto dessa liberdade, nós podemos causar, como diz Paulo aqui, blasfêmia. As pessoas vão falar mal. Vão falar mal daquilo que Deus deu para nós como bênção. E aí passarão a condenar Deus, que nos deu essas bênçãos. Se a gente não tomar cuidado ao usar nossa liberdade diante dos crentes fracos, o que é bom, aquilo que Paulo chama aqui de bom, vai ser desprezado, vai ser criticado, vai ser ridicularizado. Aquilo que é sagrado vai se tornar profano ao negligenciarmos a nossa responsabilidade e cair em escândalos. Paulo então vai falar no verso 19 ainda mais. Assim, pois, seguimos as coisas da paz. Não é isso que está aí? Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Em vez do crente forte se preocupar com pequenas coisas, com coisas desprezíveis, ele deve abrir mão. Abrir mão da sua liberdade, irmãos, quando isso for necessário, para a edificação do mais fraco. Sacrifique, irmãos, a sua liberdade momentaneamente para que o outro não tropece, para que o outro seja edificado, para que o outro, como diz o apóstolo Paulo aqui, caminhe em paz. Os mais fortes devem ceder em favor dos mais fracos. E aí Paulo traz agora um último argumento no verso 22. A fé que tens, diz ele, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que
prova. Paulo não está dizendo aqui que cada um deve ter a fé do jeito que quer. Mas ele está dizendo aqui que há coisas que podem ser publicamente demonstradas e há coisas que não devem ser publicadas, mas que devem ser tolhidas. Pelo bem, não o seu bem, mas o bem do fraco. Em favor do neófito. Em favor do novo convertido. Em favor também daquele que há muitos anos está dentro da igreja, mas não alcançou o mesmo nível de maturidade. Claro que ele deve crescer. No entanto, nem todos têm o mesmo ritmo. E nós devemos ser misericordiosos. Pelo bem do fraco. E aí você pode pensar assim, mas Paulo não está sendo justo aqui. Isso não é justo, pastor. Como assim? Ele está errado, eu estou certo, e eu tenho que abrir mão. Pastor, o imaturo é ele. Ele está errado, eu não, eu estou certo, e eu vou perder a liberdade que Cristo me deu por causa da imaturidade dele? Vai. Ou pelo menos deveria, é o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está aqui, irmãos, nos ensinando que por amor ao irmão mais fraco, nós devemos abdicar de nossas liberdades momentaneamente, para que ele cresça e ele não tropece. Olha, uma vez eu passei por um irmão novo convertido, maturo na fé. Eu passei num ponto de táxi. Ele era taxista. Estava sentado, de pernas cruzadas, com alguns amigos em volta. Aquelas mesas de bar. E não sei se você é da minha época, há alguns poucos anos atrás, coisa recente. Vendia-se um Guaraná num casco, parecido com um casco de cerveja. Guaraná, amarelinho, aquele colarinho branco, né? E olha lá, o presbítero está tomando uma cerveja. Eu passei 1, 2, 3 vezes. Afinal de contas, eu admirava aquele homem. Eu fiquei com aquilo na minha mente, latejando. A mente do mais fraco. Ele soube disso. E não mais sentou de pernas cruzadas tomando Guaraná na porta de um bar. Em favor do mais fraco, que era eu. Isso é amor, irmãos. E nós devemos abrir mão. O crente maduro deve abrir mão. O imaturo deve crescer. Ele está errado em muitas questões, mas a questão aqui, irmãos, não é essa. A questão que Paulo ilustra aqui, irmãos, são questões periféricas, são questões de pouca relevância na vida cristã. E vale a pena, irmãos, você abster-se diante dos fracos na fé, para que eles não tropecem até que amadureça. Calvino, pastor Calvino, ele diz o seguinte, ele vai comentar dizendo que aqueles que não sabem governar suas próprias ações no uso da liberdade, faz uma falsa ostentação dessa liberdade. Paulo nos ensina que o nosso conhecimento sobre a liberdade tem sua origem na fé que olha, mira em Deus, olha para o Senhor. E antes, irmãos, de nós avançarmos para o ponto final do texto, é importante a gente refletir sobre a responsabilidade de ser cuidadoso. Nós devemos ter cuidado, nós não devemos agir de maneira provocativa com os mais fracos.
Lembro-me de outro exemplo. Talvez seja mais fácil da gente assimilar o que está sendo ensinado aqui. O exemplo de um jovem crente que foi convidado para ir numa igreja, uma Assembleia de Deus. Sabendo que ele vai à Assembleia de Deus, ele vai de bermuda. O que ele vai fazer na Assembleia de Deus de bermuda? Se não provocar. Lá era proibido bermuda. Ele vai de bermuda por raiva, para desafiar a postura daqueles crentes de lá. E aí chega lá, ele é abordado para saber se era de fato crente ou não. E aí o amigo, aquele que o convidou, aquele que o levou lá, teve que contar a verdade. Olha, ele é crente. E é num momento como esse, irmãos, que a gente dá conta que usar bermuda ou não é pecado. Mas que a atitude de levar o outro a pecar por afronta, por rebeldia, isso é pecado. Esse aí é um exemplo, irmãos, de que não precisamos ficar demonstrando nossa liberdade aos outros, principalmente quando isso pode ser prejudicial. Nós devemos, irmãos, abrir mão, quando necessário, momentaneamente, de nossa liberdade para edificar o outro. E não foi isso que este jovem rebelde foi fazer na Assembleia. Um outro exemplo. No culto pode haver quem goste de um gênero musical e há aqueles que gostam de cantar salmos. E essa liberdade, essa diversidade, melhor dizendo, isso é liberdade cristã. Isso é liberdade cristã. Mas isso não deve ser confundido com práticas que são fundamentais para a fé cristã. Uma questão do culto, uma questão do dia do Senhor, uma questão da subscrição confessional. Nós devemos, irmãos, em coisas periféricas, ter paciência com o nosso irmão mais fraco. Mas quando se trata da verdade central do Evangelho, quando se trata da doutrina, aí sim, nós precisamos agir e avançar com firmeza. Mas naquilo que é periférico, você pode abrir mão. Você pode abrir mão. Em favor do outro. No verso 17... Paulo nos lembra ainda o seguinte. Ele nos lembra que o reino de Deus não é o quê? Comida nem bebida. Mas é o quê? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando questões de comida e bebida se tornam a nossa principal preocupação, a ponto de desprezarmos o irmão em Cristo, nós perdemos o rumo do que é realmente o reino de Deus. E o reino de Deus é composto por coisas, irmãos, espirituais. E se necessário, devemos nos abster de carne ou de coisas indiferentes, se isso colocar o reino de Deus em perigo na vida de alguém. Paulo nos apresenta aqui o seu último argumento. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O exercício da liberdade, independente de como o fraco se sente, pode agradar a você, mas não agradar a Cristo. Pode agradar a você, mas não agradar ao Senhor. Se você serve a Cristo,
tolhindo sua liberdade, irmãos, nas questões periféricas, naquelas questões que não ferem o Evangelho, você agradará a Deus, você será aceito pelos homens. E a ideia de aceito aqui não é uma busca carnal por aceitação, mas significa que os homens caminharão em paz. Quanto mais saudável você servir a um irmão fraco na fé, você o ajuda a amadurecer. Você o ajuda a crescer. Enquanto você o orienta, expondo doutrina com humildade, com amor, com paciência, você está contribuindo para o crescimento espiritual deste que é hoje fraco na fé. E é dessa forma, é desta maneira que o conhecimento deve frutificar em amor. É dessa forma, é dessa maneira que o conhecimento deve frutificar no seio da igreja. Se no exercício da nossa liberdade não aplicamos, irmãos, essa verdade com paciência, o nosso conhecimento não glorifica a Deus. Não exalta o Senhor. Sabemos que o Senhor concede a nós liberdade. E graças a Deus por isso. O Senhor nos concede liberdade. Mas Ele nos concede liberdade para viver isso. Para viver conforme essas instruções do apóstolo Paulo. O Senhor nos concede liberdade na lida com o irmão fraco, onde devemos ter paciência e avançar até que ele cresça. Aquele que deste modo serve a Cristo, diz Paulo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Vamos orar?